Então vamos lá. O que é que a gente tem de atividade para a semana que vem? Eu fiz com vocês a primeira e a segunda atividade praticamente todas em sala de aula. E aí a gente vai ver agora o que a gente precisa para fazer a terceira e a quarta. Então vamos aqui. CD, temp, ED. Pronto, nossas atividades são essas. Lista dupla com nó sentinela, lista dupla com nó iterador e lista circular usando o template. E aí, utilizando a lista circular, a gente vai fazer a princesa. Semana que vem, a gente vai ter esse editor de texto interativo. Então, isso daqui é o projeto que a gente vai desenvolver a semana que vem inteira. Para que vocês consigam fazer isso semana que vem, vocês têm que ter feito as atividades de lista essa semana, que senão vocês não conseguem fazer. Então vamos lá. Semana que vem a gente vai fazer o editor de texto interativo. O que é o editor de texto? Você imagina que um texto é um conjunto de linhas. E uma linha é um conjunto de letras. Estamos juntos? Estamos juntos. O cursor é o local dessa linha em que você está inserindo caracteres ou removendo caracteres. Então você pode imaginar que a tua linha é uma lista de caracteres, porque você vai estar o tempo todo inserindo e apagando do meio. Confere? E o teu texto é uma lista de linhas, porque o tempo todo você vai estar quebrando linhas, juntando linhas. Então a gente vai estar fazendo essas operações em uma lista de listas de caracteres. Então, quando você tem um cursor, o teu cursor, ele primeiro, na verdade você está trabalhando com dois interadores. O primeiro interador diz em que linha você está e o segundo interador diz em que caractere você está. O editor de texto interativo usa uma biblioteca de terminal que pega os caracteres na hora que eu digito, eu não preciso dar o Enter. Então, na hora que a pessoa digitar o A, ele já recebe o A, chama uma função e você tem que implementar essa função. Então, o que é que acontece quando eu digito o A? No local do cursor eu vou colocar o A. E quando eu digitar o B, no local do cursor eu vou colocar o B. E aí o meu texto vai aumentando. E se eu der um backspace, eu tenho que fazer o quê? Remover o elemento que está para trás. E se eu der um delete, eu tenho que fazer o quê? Remover o elemento que está para frente. Se eu estou no meio de uma linha e dou um Enter, o que é que teria que acontecer com esse Enter? Exatamente. Aquela lista ligada, você vai inserir uma nova linha com os elementos que tem para cá. Então vai ser um monte de manipulação de lista. Por isso é interessante que vocês façam as atividades de lista, para vocês chegarem lá. Já vai ser naturalmente desafiante o editor se vocês tiverem estudado, porque você vai estar o tempo todo naquela abstração que não são índices. A linha que eu estou não é um índice, o caractere que eu estou não é um índice, são iteradores, são ponteiros. Então, eu peço que vocês façam essas atividades. Então, vamos olhar aqui para a cara delas, só para a gente lembrar do que foi que a gente fez. Então, a primeira é só a lista ligada simples. Vocês vão implementar o nó. Esse nó aqui, ele vai ter próximo, anterior e um valor. E aí os métodos que a gente fez na semana passada. Ontem, né? Push front, push back, pop front, pop back. Então isso aqui vai usar algum método interno de inserção e remoção e com o mesmo método você faz tudo. Sim, senhor. Então, por exemplo, para a gente caminhar na nossa lista, do jeito que ela está implementada aqui, a gente faria como? Eu começo no next do root, né? Eu não sei se com vocês usei root ou head. Usei o quê? Head. Como a nossa lista só tem um único nó que serve tanto como ponto de partida como ponto de chegada, a gente também chama esse cara como raiz, mesmo ele não sendo uma árvore, porque não é como se eu tivesse dois nós, um para ser o head e um para ser o tail.
Como esse cara agrupa as duas funções, eu parto dele e chega nele, a gente também pode chamar ele de root, a raiz da nossa lista. Eu saio dele e volto para ele. Enquanto eu não chegar de volta no root, eu imprimo meu valor e vou para o próximo. Imprimo meu valor e vou para o próximo. Imprimo meu valor e vou para o próximo. Isso daqui é o miolo da lista. Só que isso daqui não projeta uma possibilidade de uso de um terceiro, de alguém que vai consumir a tua lista. Isso aqui é você entendendo o modelo da lista. Imaginando que você está criando uma estrutura de dados para que outra pessoa possa utilizar, a gente tem que melhorar a nossa implementação em 2 pontos. Primeiro, permitir que o usuário que utiliza o módulo consiga utilizar o módulo. E para isso eu vou explicar para vocês o que é um módulo. Tá? Vou criar aqui uma cdtemp mkdir mod go. Então pronto, estou aqui dentro dessa pasta para explicar para vocês o que é um módulo. Quando a gente tá criando um projeto, a gente tem que pensar em visibilidade. O que é que os desenvolvedores que vão consumir as minhas bibliotecas precisam ver, a gente chama isso de público, e o que é que eles não precisam ver, a gente chama isso de privado. Com linguagens com orientação a objeto, público e privado é bem mais abrangente. Por exemplo, a gente tem que privado só pode ser visto da própria classe, protegido pode ser da própria classe e classes filhas, público pode ser de qualquer lugar. Esse é o padrão de orientação a objeto. Mas algumas linguagens vão fazer modificações. Exemplo, em JavaScript não existe público e privado. JavaScript existem funções exportadas ou não exportadas. Em Python, você tem o underline para dizer você não deveria mexer e 2 underlines para dizer você realmente não deveria mexer. Mas não existe público e privado. Existem orientações do que a pessoa pode e não pode. Quando você acha um underline, você provavelmente não quer mexer nisso. 2 underlines, você não deve utilizar isso daqui. E aí, como é que o Go funciona? O Go funciona baseado em pacotes. Então, vamos criar aqui o package main, que seria os pacotes principais, os scripts, por exemplo, os pontos de entrada. Dentro desse, para a gente poder utilizar isso, eu preciso criar um módulo. Então, eu vou dar um Go init e o meu módulo vai se chamar banana, só para a gente entender que poderia ser qualquer nome. Normalmente, esse nome aqui do módulo é o ID do GitHub, porque esse módulo vai estar em algum lugar. Entendeu? Então, o mais comum de ser feito é que esse nome aqui seja o local onde você vai hospedar o seu programa, o seu módulo. Lembra? Diferente do Python, que tem um repositório centralizado, ou do Rust, que tem esse repositório centralizado, ou do JavaScript, qualquer pessoa pode criar uma biblioteca em Go e disponibilizar para os outros. Basta subir isso para o GitHub. E qual é a estrutura que isso tem que ter? O módulo tem que ter o ID, né, o link do GitHub. Mas como eu não vou hospedar isso em local nenhum, eu vou usar aqui banana. Tudo bem? E aqui eu vou criar uma biblioteca mkdir lista. E aí eu vou entrar dentro da lista e vou criar aqui lista.go. Então eu tenho o main.go e o lista.go. O package lista eu vou chamar de package lista. Salva? Por que tu não salva? Ah, tá. É só para dizer em qual local que eu tô. Então, esse daqui está nos executáveis, esse daqui está no package lista. Então, eu vou criar aqui uma função. Função soma, que recebe A e B, que são inteiros, e retorna um inteiro. E aqui eu vou retornar A mais B. E aí eu vou criar também uma outra função, função subtração, que recebe A e B inteiros e vai retornar um inteiro. Aqui eu vou retornar A menos B. Se eu quero utilizar esse código que está aqui,
eu vou importar, e aqui eu dou um import completo. Se fosse um GitHub, eu daria o link do GitHub. Só que aqui, como é local, eu vou fazer banana barra, qual é o nome daqui? Lista. Como eu não estou utilizando, ele vai cancelar o import. Então, func main a recebe lista ponto soma de 1 com 4 e b recebe lista ponto subtração de 1 menos 3 fmt.println a e b. Módulo banana, package de lista. O que eu fiz de errado aqui? Go mod, inicializei o módulo. Eu criei as coisas no canto errado, eu acho. Deixa eu ver. O que é isso? Eu dei o go mod init, dei não, né? Ai não, olha o que foi que eu digitei. Git init. Não. rm-r o banana. Go mod init banana. Agora sim. Eu digitei foi git init sem querer. Então eu estou dizendo que eu estou criando o módulo banana. Se esse negócio estivesse no GitHub, aqui seria o link do GitHub. E a partir de agora eu tenho pacote lista. E aí eu posso fazer lista ponto go mod init banana. Ué, o que foi que eu fiz de errado? Lista é lista. Foi feito o upload da áudio? Foi. Eu criei isso aqui no canto errado, foi? Acho que eu criei no canto errado. Deixa eu ver. Code lista.go. Ué, onde foi que eu criei? Acho que eu tinha criado dentro do banana. Agora eu criei no canto certo. Ó, main.go, lista.go dentro de lista e go.mod está aqui. Agora está funcionando. Onde é que esse negócio estava? Ué, por algum motivo esse negócio... Por que o meu VS Code não fecha esse arquivo? Olha que coisa bugada. Fecha. Mas quando é para dar errado, é para dar errado, né? Ei, quando der para dar errado, é para dar errado. Bora de novo aqui. cd temp mod go. Bora. Mesmo assim, não... Ah, agora foi. Por quê? Estranho. Ok, agora foi. Nunca duvide da computação, que ela pode surpreender. Beleza, então recapitulando. Eu tenho um módulo. Esse módulo aqui se chama banana. E aí eu tenho pacotes dentro desse módulo. Pacote main é o principal e cada pasta vai ter, assim, né? Sugere-se, boa prática, que cada pasta tem o seu próprio pacote. Então eu tenho aqui o pacote lista. No pacote lista eu tenho funções. Eu tenho aqui a função soma e a função subtração. Os pacotes, eles funcionam como espaços de nome, namespaces, que nem no Python. Então, para você acessar as funções desse pacote, você precisa colocar lista ponto alguma coisa, porque você está consumindo do pacote lista. Só que aqui a gente viu que ele achou soma, só que ele não achou subtração. Por que ele não achou subtração? Porque subtração está com S minúsculo. Perfeito. Porque o modelo de visibilidade
do Go, que a gente chama de público e privado, também poderia se traduzir de forma simplificada para algo que é exportado e não é exportado. Algo que é visível fora do pacote e que não é visível fora do pacote. Aqui eu estou no pacote lista. No pacote lista eu posso utilizar, aqui na outra função, full, eu posso fazer a recebe subtração de 5 com 6. Aqui dentro do pacote lista, eu consigo utilizar aquilo que é privado, mas fora do pacote eu não consigo. Isso vale não só para nomes de funções, mas também para structs. Então, quando a gente planeja uma struct como aquela que a gente fez na semana passada, struct, bora aqui, ó, type, se eu criar um struct com M maiúsculo, ela vai ter visibilidade. Value int info int. Eu posso criar uma struct node, porque ela é. Eu posso criar um struct node porque ela é maiúscula. N é um node. Lista.node. Tá vendo aqui o vínculo? Mas de node eu só posso acessar info. Por que eu só posso acessar info? Porque value tem V minúsculo. Eu não consigo acessar o value. Se eu tivesse criado node com N minúsculo, eu não conseguiria sequer criar struct, porque essa struct é privada, ela só tem visibilidade dentro desse pacote. Então, o que é que a gente tem? O modelo dele de encapsulamento, lembrando de PO, encapsulamento é aquilo que eu escolho expor ou esconder, é baseado se a variável, a função ou a struct começa com maiúsculo ou minúsculo. Tudo bem? Beleza? Então, pensando nisso, é que a gente vai melhorar um pouquinho a nossa lista ligada. E isso vai para a lista ligada 2. cd temp/ed. Na lista ligada 2, o que é que a gente vai ter? Nosso objetivo na lista ligada 2 é transformar o nosso nó no iterador. O que é que o iterador faz? O iterador permite navegar pela estrutura sem revelar o estado da estrutura. O iterador, a lista padrão do Go, que a gente não vai utilizar, a gente vai construir a nossa própria do zero, ela tem essa cara aqui, ó. Começando do primeiro elemento, enquanto eu não chegar no vazio, vá para o próximo. Observe que eu não sei quem é o head. Eu não sei quem é o tail, eu não sei quem é o root. Eu sei que eu começo no primeiro e enquanto eu não chegar no vazio, eu consigo ir para o próximo. Então a gente tem que front é público, next é público, new é público e olha que interessante, o valor do nó é público. O valor do nó sendo público, eu consigo tanto fazer leitura como eu consigo fazer escrita. O valor sendo público. Se o valor não fosse público, eu precisaria de dois métodos, que nem no Java, né? Eu precisaria de um getValue e precisaria de um setValue. Exemplo. O método, o atributo sendo público, eu consigo manipulá-lo diretamente. Se eu quisesse fazer a minha lista sendo percorrida ao contrário, eu poderia começar no último elemento. Enquanto eu não cair de volta no nulo, vá para o anterior. E aqui, dependendo da linguagem, tem dois designs de projeto. O primeiro é esconder o nó de saída, o nó de marcação e colocar nulo para quando acaba a lista. Observe que aqui a gente está pensando no usuário, aqui a gente não está pensando na estrutura interna. Para o usuário, a gente tem duas opções de projeto. Uma, quando acaba a lista, eu te jogo no nulo. E outra, por exemplo, que é a do C++, quando acaba a lista, eu te jogo no nó de marcação. Tá vendo aqui?
Isso daqui seria um modelo, por exemplo, do C++. Eu te jogo aqui para o primeiro elemento, enquanto você não chegar no nó de marcação, ele não expõe o root, mas ele te dá acesso. Ele te diz, olha, o root seria o end, né, o fim. E aí, para ele não te dar o value diretamente, ele te dá uma sintaxe para obter o valor. Ó, próximo elemento, recebe mais, e aqui seria o equivalente a pegar o valor do elemento, sintaxe de ponteiro. C++ faz assim. O Java ele é um pouquinho mais limitado. Ele te dá o iterador, e olha como é que é em Java. Enquanto eu tiver um próximo elemento, pega o valor e vai para o próximo. O next do Java te dá os dois golpes já. O next te dá o valor e te joga para o próximo elemento, para a próxima interação. E por assim vai. Então, como é que a gente vai adaptar a nossa classe? A gente vai dar pro nó informações que até então a gente não dava. Olha que legal. O nó vai ser remodelado para as seguintes coisas. O nó tem um next, tem um previous, que a gente já tinha, e tem um value. Só que agora o value vai ser público, para o cara poder acessar o value. Só que, como eu quero que esse nó ele atue como iterador, o next vai ter que ter o seguinte comportamento. Se eu der um next, eu jogo o usuário, né, para onde? Para o próximo nó. Mas se a lista acabar, eu jogo ele para onde? Para o nulo, para eu conseguir aquele comportamento. Next, enquanto não cair no nulo. Só que para o nó fazer isso, e aí é a abstração que talvez seja complicada, é que o nó precisa saber caminhar da lista. É isso que o iterador faz. O iterador sabe caminhar numa estrutura de dados. O que é o iterador? Voltando. Iterador é um objeto que sabe caminhar na tua estrutura de dados, porque não é obrigação do usuário saber disso. O usuário só quer percorrer a tua estrutura. Seja uma árvore, seja uma tabela hash, seja uma lista ligada. Para o usuário, ele não se interessa de o que é que tem por baixo disso. Para o usuário, ele só quer saber que você começa em algum lugar e consegue chegar no próximo até que a tua estrutura acabe. Não interessa se é uma árvore, não interessa se é uma tabela esparsa, não interessa se é uma árvore binária, enária, uma lista ligada, um hash com salto. Então, para que isso funcione, o teu iterador, ele precisa saber de duas coisas. Como é que eu chego no próximo elemento e como é que eu sei que acabou a lista, acabou a estrutura. Estamos junto comigo, sim ou não? Foco que isso é importante, meu povo. Então, o teu iterador precisa ser capaz de duas decisões. Como é que eu chego no meu próximo elemento e como é que eu sei que acabou a lista. O iterador mais fácil que tem é o iterador de lista ligada. Depois a gente pode pensar em fazer um iterador de vetor. Será que tem? Eu acho que tem. Pronto. Ó. Tem o equivalente bem aqui. Criando o iterador para vetores. Então, se depois vocês quiserem voltar aqui e tentar fazer esse, se eu quisesse que o meu vetor se comportasse da mesma forma como a lista, começando no primeiro, indo até o último e pegando o valor, como é que eu adapto isso? Porque isso daqui é um modo de percorrimento. Se você criar algo que funciona para qualquer estrutura de dados, o usuário pode trocar a estrutura de dados que o teu percorrimento continua igual. Você não precisa pensar em, eu tenho que percorrer o mapa de um jeito, o vetor de outro, fica invisível para o usuário isso. Então pronto, a gente vai implementar isso daqui. E a implementação é bem fácil, tá certo? O que é que mudaria aqui? Na hora de criar um nó, na hora que a tua lista você pede um nó, e me diz aqui, cadê o nó, quem é o nó, você tem que ficar atento para dar para ele também, na hora de criar o nó, o root. Por que o nó precisa saber quem é o root? Porque na hora que ele estiver implementando o next, como é que eu implemento o next? Será que eu tenho um próximo nó? O Copilot está soprando aí, ó. Se eu, node.next for igual a root, então eu não tenho um próximo. Eu tenho que avisar para quem está consumindo essa função que acabou a lista.
que na hora que o usuário estiver lá no laço, que ele tiver com o nó e pedindo next, uma hora a lista tem que acabar. E aí o nó tem como saber disso. Se o meu próximo é nulo, eu retorno nulo. Se o meu próximo é o root, eu retorno nulo. Se não, eu retorno o próximo. Então isso daqui é o que a gente vai precisar de adaptação para transformar o nosso Node em algo que se comporte como iterador. E a gente consegue esconder a estrutura interna da lista para o usuário. Os outros métodos são os mesmos de sempre: push front, push back, pop front, pop back. Esses dois aqui são os novos: front, que vai apontar para o root next, back, que vai apontar para o root previous. Esses daqui são só adaptações daqueles que a gente já tinha. Insert no meio da lista, remove do meio da lista, e supondo que eu esteja procurando um elemento, ele me retorna um node. Então, essas atividades, não copie e cole, escreva. Tente entender o que você está fazendo. Então, elas estão aqui porque eu entendo que todas as linguagens que vocês forem manipular, vocês vão estar interagindo com iteradores. Se vocês conseguirem um insight de o que é de fato o iterador e por que é que eles acabam, por que é que quando você tenta usar o Python lá e dá um zip, ou então um enumeration, e quando você tenta preencher de novo ele não consegue preencher, e gera um bug que você vai demorar horas para descobrir. Se você entender o que é o iterador, implementando ele, sua vida com qualquer linguagem vai ficar muito mais simples, tá certo? Então pronto, isso daqui é o primeiro passo. Esses códigos de push back, push front, back, front, insert, remove, a gente fez no vídeo de ontem. Agora é treinar para amadurecer e fazer os pequenos ajustes que tem que fazer. Por exemplo, front não existe numa lista vazia. Se a tua lista é vazia, você não vai retornar o head next. Você vai retornar o quê? Nulo, o new. E por aí vai. É a mesma coisa do pop, você não consegue fazer o pop se não tem elemento, e por aí vai, todos os pequenos ajustes. Vamos lá. O que é que falta aqui para a nossa lista se tornar usável? Para que eu consiga de fato utilizar essa estrutura? Número 1, você fez uma lista de inteiros, então a tua lista só é capaz de guardar inteiros. Para que a tua lista se torne genérica, aí a gente tem que aprender a usar templates, que é a aula de hoje. Tudo bem? Então vamos entender como é que eu transformo uma lista de inteiros para uma lista de qualquer coisa. Bora lá. Eu já criei aqui CD aulas. Foi aqui que eu criei isso? Não sei. Não foi. Esqueci onde eu botei a explicação. Ó. Sejam bem-vindos, queridos. Achei. Então vamos aqui, ó. Vamos entender aqui o que é um template. Você tem template, ou a gente pode chamar isso às vezes de metaprogramação, em várias linguagens. Você não vai ter em C. Então quando você precisa de uma função polimórfica em C, uma estrutura de dados polimórfica em C, ele utiliza macros para fazer isso. C++ tem uma abordagem, Java tem outra, Zig tem uma das mais elegantes, que é lá o comp time dele. Mas como é que o Go faz isso? O Go é bem limitado, mas te dá algumas opções. A primeira é dizer o seguinte: vocês que fizeram O, vocês entendem o que é uma interface, né? Uma interface determina um contrato. Então eu poderia dizer, olha, eu estou criando aqui uma interface chamada plus, que ela recebe inteiros, floats e strings.
inteiros, floats e strings, incluindo atalhos. Atalhos é quando você quer criar um tipo específico, mas vamos aceitar aqui. E aí você poderia criar uma função que é parametrizada. Você recebe uma coisa que seja qualquer um desses três tipos. Ou então você poderia ter uma interface que diz, olha, eu quero qualquer coisa que implemente os seguintes métodos. E aí você poderia colocar aqui métodos. Eu quero qualquer coisa que tenha um método string que retorne um string. Eu quero, e também, além disso, tem que ter um método soma que soma A e B inteiros. Então, essa interface é um contrato. O que é que o elemento que vai para essa função, essa estrutura de dados, tem que ter? Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu aceito inteiros, floats e strings apenas. Então, a minha função soma, A e B são do tipo T. Ó, A e B são do tipo T, ou seja, A e B tem que ser do mesmo tipo e retornam T. Então, se eu estivesse passando um string, eu diria A e B são strings e retornam string. E se eu estivesse somando strings, ele ia concatenar string, porque string suporta soma. Como esse negócio aqui é feito em tempo de compilação, ele já testa. Ei, eu consigo somar inteiros e isso devolve inteiro? Eu consigo somar floats e isso devolve um float? Eu consigo somar strings e isso devolve um string? Sim. Então, o meu método é válido para qualquer um dos três. Que ele testou para os três satisfazem as opções. Vamos pensar agora com valores diferentes. Será que eu consigo pegar uma coisa desse tipo com outra coisa desse tipo? Tá certo? T e K são dois tipos, mas ainda podem ser inteiros, floats e strings. Será que eu consigo somar esses dois? Consigo somar inteiro com inteiro? Consigo. Mas inteiro com string soma? Não. Inteiro com string não soma. String com string soma. Então, o meu método para funcionar, por exemplo, eu poderia converter tudo em string e somar os dois elementos. Nesse caso, funcionaria? Eu consigo converter inteiro para string e float para string? Sim. Então, esse método funcionaria porque, independente do tipo aqui, inteiro, float ou string, eu posso transformar essas coisas para texto e concatenar os textos. Então, em tempo de compilação, ele vai ver se a gente diz isso daqui, a gente chama isso aqui de constraints, né? Limitadores. Se esses limitadores, em tempo de compilação, são aceitáveis. Então, isso daqui funciona. Independente dos três tipos ali, eu consigo somar os três e vai funcionar. Os mais simples são esses daqui, e aí você não precisa definir interface. Nos mais simples são, eu consigo criar uma função, por exemplo, vamos criar uma função que converte um vetor de qualquer coisa, to slice str. Eu quero criar um vetor que transforma para uma lista de textos. Eu vou receber uma lista de qualquer coisa, lista de qualquer coisa, e isso daqui vai me retornar uma lista de string. Perdão, não é assim, né? É uma lista de qualquer coisa, e isso vai me retornar uma lista de strings. Para poder usar esse tzinho, bem aqui eu tenho que dizer que eu estou criando um tipo paramétrico. Então, T pode ser qualquer coisa. Se ele puder ser qualquer coisa, eu digo que ele pode ser qualquer coisa. Os três tipos mais comuns aqui são qualquer coisa e qualquer coisa dos tipos básicos. Por exemplo, que eu posso comparar ele com ele mesmo. 2 é igual a 2, string é igual a string, float é igual a float. Então isso daqui pega todos os tipos básicos aqui que ele pode comparar. Mas string pode ser qualquer coisa, então eu vou botar aqui qualquer coisa. Então eu poderia dizer, eu vou criar uma string vazia, output vai ser um make vetor de string, começa com 0 elementos e tem length de lista, e aí eu preencho utilizando os elementos que eu tenho da lista original.
para cada elemento em range lista, output, recebe append de output, fmt.sprint de elemento, retorna output. Acabei de criar uma função que não importa do que for a minha lista de inteiros, lista de float, lista de string, lista de qualquer coisa, ela gera uma lista de inteiros. Eu já quero fazer melhor, quero fazer que nem aquela função join, que já junta os elementos. Então eu posso passar aqui, por exemplo, um separador, string, separador que é um string, e ele já vai juntar esses elementos aqui utilizando o separador. Strings.join output separador. Pronto. Então agora seria separador, o elemento que vai juntar as coisas. Exemplo, por exemplo, se eu quisesse fazer assim, quero fmt.println de que cria a minha função join aqui, tá vendo? Então, minha função join vai juntar uma string de inteiros contendo 4, 3, 2, 1, 5 e vai juntar eles utilizando o tracinho. Go, run, exemplo 1. 4, 3, 2, 1, tracinho. Mas ele poderia também juntar se fossem floats. Float 64. 4.3, 3.2, 5.78. Quero que junte utilizando vírgula espaço. Eu estou usando algo assim agora. Isso é permitido para tudo bem? Resposta? Aqui a gente acabou de fazer a nossa função que faz o join. Eu não quero usar uma função externa. Mas você poderia fazer a sua própria função que vai concatenando os elementos. O que é o macete aqui? Agora a gente pode criar uma função que aceita qualquer coisa, desde que essa coisa faça sentido. Por exemplo, você não poderia, se é qualquer coisa, comparar para saber, será que lista na posição 0 é igual a lista na posição 1? Se lista na posição 0 for igual a lista na posição 1, fmt.println iguais, que você disse que podia ser qualquer coisa, nem tudo pode ser comparado. Então aqui você poderia usar o comparable. Agora sim, se você só aceita coisas que podem ser comparadas, agora você pode fazer isso. Mas eu queria poder ordenar, então eu quero ter essa opção de menor que, maior que. Aí você vai ter que usar outra constraint para coisas que podem ser comparadas. Ou então criar o teu método. Eu só aceito objetos que contêm o método equals. E aí você define o que você quiser para casar com as suas necessidades. Tá? Vou dar só a introdução aqui, porque a gente não tem muito tempo. A introdução porque a gente precisa para resolver o nosso problema. E o que é o nosso problema? A gente precisa de uma estrutura de dados genérica. Então, para criar uma estrutura de dados genérica, o primeiro passo que você vai fazer é esse daqui. Você vai dizer que você vai criar, por exemplo, no caso do nosso Node. Node que é um struct. Antes a gente tinha que a informação era um inteiro, o next era um node e o previous era um node. Não era assim que você tinha? Só que se esse cara não vai ser um inteiro, ele vai ser um tipo T. T pode ser qualquer nome, poderia ser T, K, coisa. Porque T, K, V normalmente são os padrões. A gente pega uma letra maiúscula dessa. E aí, na função, a gente colocava bem aqui, depois, antes dos parênteses. Aqui no Node, a gente coloca antes da struct. A gente diz, por exemplo, que T pode ser qualquer coisa. Pronto, bora lá. Agora a gente vai para o efeito cascata, preste atenção. Na hora que eu dizia que esse cara aqui era um inteiro, eu simplesmente criava um node e tudo funcionava. Mas se eu disser que esse cara aqui é um node de inteiros, um node de T, de forma cascata, esse T vai sendo carregado para os outros locais. Porque se isso é um node de inteiro, o next dele também tem que ser um node de inteiro. E por aí vai.
E a mesma coisa para a lista. Como é que eu vou lá criar minha lista? Minha lista tem que ter um tipo, porque se eu tenho um tipo para o nó, eu tenho que ter um tipo para a lista. A minha lista tem um root. E o root, por exemplo, vai ser um node de T. E esse T vai sendo carregado para os outros locais. Onde é que eu não preciso ficar colocando esse TN? Por exemplo, quando a gente faz uma função, por exemplo, vamos fazer aqui o front. Quem é o func front? Para pegar o primeiro elemento da lista, eu posso dizer bem aqui que é uma lista, L é uma lista de T. Então isso daqui já vale, já é suficiente para mim. Bastaria retornar. O que é que o front retorna? O front retorna um node de T. Então eu retornaria l.root.next. Esse é o meu primeiro elemento. Então, digitem para vocês se acostumarem com onde é que vocês vão colocar os Tzinhos. Onde é que vão as marcações de template? Digitem, usem os dedinhos. Então, padrão vai ser esse. Na dúvida, você vai lá e pesquisa. Quando você tem um método, normalmente esse T aqui você não precisaria mais colocar bem aqui, que é um T qualquer coisa. Tudo bem? Porque ele já é uma lista de T. Esse T, ele vem para cá e puxa, o T pode ser qualquer coisa. E ele já carrega o método para frente. Então, o que é o trabalho 4? O trabalho 4 lá Eu chamo do 4 porque o 3 é opcional, tá? Aqui o 3 é o extra. O 4 é pegar aquilo que você já tinha. Tá vendo? Tudo aquilo que você já tinha. Velo e node, papapá. Só que você vai transformar ele todo em template. Então o 4 é isso. Pegar os códigos que você já tinha e transformar em template. Node de T. Tem o next, tem o previous, tem o root, tem o next, tem o previous. E a mesma coisa com a lista. Então é um processo de adaptação. Você vai reescrevendo o código que você tinha para casar com esse novo modelo de template. Então perceba que é uma progressãozinha. Vocês não vão estar fazendo muito código de uma atividade para outra, porque não dá para cobrar. É ruim cobrar tudo de uma vez só. Então você faz só a lista vazia, a lista normal, só com valor, preview e next. Aí depois você evolui para o iterador e depois você coloca o template na terceira atividade. Então é mais um processo de aquisição de sintaxe. Aí você vai lá e os testes vão passar. Provavelmente você não vai ter muita dificuldade, mas faça com atenção. Se você deixar o Copilot ou qualquer coisa fazer por você, você não vai aprender nada. O conceito vocês já aprenderam, vocês têm que entender, vocês têm que treinar para entender como é que o template se conecta, onde é que vocês vão colocar as marcações e tal. Tudo bem? Então imagina que para a primeira atividade você vai seguir o que eu fiz, vai fazer lá nos 40, 50 minutos, uma hora, não sei. Para a segunda, como você vai tentar adaptar, a mesma coisa, você vai levar ali uns 30 minutinhos, 40 minutinhos. Da terceira, menos ainda, 30 minutinhos só para colocar os T's nos cantos certos, lutar contra os erros de compilação que ele vai gerar. E aí você vai para o quarto. Você não acabou de criar uma lista que serve para qualquer coisa? Você vai usar a sua lista. Vai usar a sua lista para resolver qual o problema? Da princesa. Vai usar a sua lista para resolver o problema da princesa. O algoritmo, vocês já sabem, só que eu vou passar ele aqui como seria o algoritmo adaptado para a princesa. Número 1, você cria a sua lista. Número 2, você preenche a sua lista com os elementos. Aí você vai lá, 1, 2, 3, aí você bota todos os elementos dentro da lista. 4,
5, 6, papapá. Você vai lá e preenche todos os elementos dentro da lista. Número 3, você pega o iterador, você pega um nó, bota ele apontando para o front. Só que a espada não começa no primeiro, ele diz com quem começa a espada, na verdade. A espada começa com o terceiro, com o quinto, com o sexto. Então, se você sabe que a espada começa no terceiro elemento, você vai avançar quantas casas? Se você sabe que a espada começa no terceiro elemento, você vai avançar 2 casas. Next, next. Agora eu estou com a espada no terceiro elemento. Seu iterador está olhando para o elemento que tem a espada. É esse elemento que morre, sim ou não? Não. Quem é que morre? O elemento da frente. Então agora você faz para o teu laço. Qual é o teu laço? Teu laço vai para o elemento da frente. Se por acaso o elemento da frente for o new, volta para o primeiro elemento. Tudo bem? Mas vai para o elemento da frente. O que é que a gente vai fazer com esse elemento? Chama o método que a gente tem de deletar. A gente não tem o método de deletar? Você chama o método de deletar. E aí o que acontece? O método vai deletar esse nozinho. Na implementação do delete, ele diz lá a seguinte coisa: delete o nó e retorne quem ficou no lugar dele. Quem foi que ficou no lugar do 4? O 5. Então o deleta o nó e te dá quem ficou no lugar dele. Esse daqui é quem vai ficar com a espada. O que é que você faz agora? Vai para o próximo e mata, deleta. Na hora que você deleta, você retorna quem ficou no lugar dele. Quem foi que ficou no lugar dele? E por aí você vai. Então, a princesa usando lista é só um loop bem simples. Anda de forma circular, mata. Anda, mata. Anda, mata. Anda, mata. E aí a princesa acabou em odd n. Só agora que eu percebi que fazer usando o loop. Parece bem mais simples assim. Mas é porque na princesa antiga você não tinha como tirar esse elemento daqui. Porque se você tentasse remover ele, você teria que mover o vetor inteiro. Só que agora você tem. Você tem como tirar o elemento chamando o delete do node. Entendeu? E aí vocês fazem isso. Tá certo? Então, assim, eu acredito que as atividades são úteis. Se vocês fizerem com calma e paciência, não vão ser complicadas, ou vão ser talvez, mas no fim vocês vão ter uma estrutura de dados que vocês criaram do zero, que funciona para qualquer tipo e com um iterador que é real. A semana que vem eu posso abrir a estrutura de dados do Go para você ver como aquele usa, é igual a nossa, na verdade a nossa ainda é um pouquinho melhor, porque o Go, a estrutura oficial dele não usa templates, ainda é um modelo antigo. Então a que vocês estão construindo é uma melhor, porque já usa validação de tipo do Go 22. Então vocês estão construindo uma estrutura de verdade, não apenas um esboço do que seria uma estrutura de dados, com tipos parametrizados, com controle do que é público e do que é privado, e com um modelo de nó, de iterador, que esconde o que deve esconder do usuário e expõe o que pode expor. Tudo bem? Então acredito que vai ser algo interessante. Eu sei que, como eu já falei coisa demais, vocês já devem estar mentalmente saturados. Eu vou deixar vocês começarem a atividade agora. Beleza? Vocês vão ter aí, a gente ainda está cedo, 11 horas, 11h10. Vocês vão ter aí 20 minutinhos, meia hora para começarem a atividade. Os vídeos já estão no ar, se vocês quiserem consultar. Se a internet estiver boa, o vídeo de agora eu já faço o upload e eu vou deixar vocês começarem. Lembra, não é só entregar o código, é entender o que você está entregando. É digitar para você se acostumar com a sintaxe, entender como é que eu crio o struct, onde é que eu coloco esse tipo aqui, esse tipo acolá, para onde é que vai o parâmetro, como é que eu chamo, como é que funciona a main. Então o processo de escrever e errar é importante. Se explorar código é importante.